Em 1995, um ano que mudaria para sempre o mundo underground das corridas de rua. Foi nesse ano que o Tokyo Midnight Club foi mencionado pela primeira vez fora do Japão. Um clã super secreto de corridas de rua que percorriam as rodovias do Japão após o anoitecer. Nos primeiros tempos, esse grupo secreto era composto por apenas 30 membros devotados, que se encontravam sob a capa da escuridão, sempre à meia-noite, em um local designado. Entre os vários pontos de encontro estava uma área de serviços em Yokohama, o Dakoku Parking Area, um local que até hoje é famoso por suas frequentes reuniões de entusiastas de carros esportivos. Após uma série de corridas de alta velocidade, o Midnight Club se tornou imbatível, especialmente na Wangan, uma longa rodovia reta que passava pela Baía de Tóquio. Isso fez o clube se tornar super famoso, pois sua reputação de velocidade os transformou em lendas. Logo, todo entusiasta de carros no Japão sonhava em fazer parte de seus quadros. Mas se tornar um deles não era nada fácil. Havia um protocolo muito rígido e regras severas para ingressar no clube. Os padrões eram implacáveis. Para ser considerado, seu carro tinha que atingir consistentemente uma velocidade mínima de 257 km por hora e não podia perder para nenhum carro rival de outro clube. Apenas os motoristas mais rápidos e habilidosos eram aceitos, o que colocava a barra extremamente alta para quem ousava tentar ingressar. Esse protocolo rigoroso permitia que apenas 10% dos que tentavam ganhassem o direito de se chamar membros. O Midnight Club era uma espécie de Fight Club para carros com regras precisas e severas. Os motoristas não revelavam seus nomes ou profissões a ninguém, pois, segundo as regras do clube, os membros não podiam perguntar uns aos outros de onde vinham os recursos para suas preparações. Ninguém fazia perguntas sobre quem eram fora do carro. O que importava era o carro, a velocidade e a confiança que vinha do silêncio. No mundo do Midnight Club, esses segredos eram deixados para trás quando você se sentava ao volante. O que contava era o momento em que você acelerava e tudo o mais desaparecia na noite. Entre os membros do clube estavam, de fato, alguns dos melhores preparadores de carros do Japão, como a Beflug, Reamemiya e Top Secret. O nível extremo de modificação de cada carro fazia o clube se destacar. Quase todos os carros dos membros tinham pelo menos 500 a 600 cavalos de potência, com alguns indo ainda mais longe para dominar as rodovias. Disse que um membro do clube gastou 180 milhões de ienes na época, o equivalente a mais de 5.760 mil reais atualmente, em modificações e preparações em seu Porsche 911. Outro dirigia um Datsun Fairlady Z280 ZX, que se tornou um ícone entre os entusiastas. O objetivo dentro do Midnight Club era simples: alcançar os incríveis 0 a 300 km por hora. Primeiro, como a maioria de suas corridas acontecia nas ruas e rodovias públicas, o Midnight Club desenvolveu uma enorme base de fãs underground, não só no Japão, mas ao redor do mundo, atraindo um público fanático que admirava suas habilidades e audácia. No final dos anos 90, o clube tinha cerca de 75 membros de elite e atingiu seu auge. No entanto, devido à maneira como a situação havia se transformado de um simples encontro de entusiastas para algo mais institucional e realmente grande, o clube começou a atrair atenção indesejada. As corridas de alta velocidade nessas ruas que ainda estavam abertas ao público rapidamente atraíram o governo japonês, que começou a criar novas leis para combater as corridas ilegais, e a repressão começou a gerar problemas. Em um curto período de tempo, o clube se viu com apenas cerca de 40 membros. Esses membros restantes continuaram a se reunir todas as noites de sexta-feira em um posto de gasolina bem conhecido, próximo à Tomy Expressway, usando-o como base para planejar suas próximas corridas. Eles eram frequentemente vistos indo e voltando da infame área de estacionamento de Daikoku, sempre à procura de adversários dignos para organizar encontros. Um dos líderes colocava um pequeno anúncio em um jornal local de Tóquio, na seção de avisos, geralmente para evitar chamar a atenção indesejada da polícia.
O anúncio pareceria algo bem diferente de uma corrida de rua ilegal. O texto do anúncio seria discutido na reunião anterior para que os membros da equipe pudessem encontrá-lo e se reunir no local certo, no horário certo, para começar a corrida. Tudo estava indo conforme o planejado, até que o inesperado aconteceu. Quando o Midnight Club atingiu o auge de seu sucesso, as gangues de motociclistas estavam em alta, seguindo uma subcultura juvenil japonesa nascida no meio dos anos 70 que tinha a ver com motocicletas tunadas e a rebelião contra as instituições. Os membros dessas gangues eram facilmente reconhecíveis, chamados de Bosozoku. Geralmente usavam jaquetas longas até os pés, frequentemente bordadas com slogans, desenhos e a bandeira imperial japonesa. Eles modificavam a carroceria de suas motos e removiam ou modificavam os escapamentos para fazer o máximo de barulho possível. Ao contrário do Midnight Club, suas principais atividades eram comícios de motocicletas, andar de forma perigosa pela cidade, irritar outras pessoas, causar problemas e correr nas rodovias pela emoção, em vez de pela competição. Eles ocasionalmente eram violentos com quem cruzasse seu caminho, mas também entre si, já que os conflitos entre as diversas gangues eram frequentes. Parece que havia uma antipatia mútua entre os Bosozoku e os motoristas do Midnight Club, porque estes últimos possuíam carros muito poderosos, capazes de ultrapassar e deixar suas motocicletas para trás. Essa rivalidade existia há muito tempo, a ponto de os membros do Midnight Club passarem a usar não apenas o clássico adesivo de para-choque, mas um adesivo grande no para-brisa, para que os Bosozoku pudessem imediatamente entender de quem era o carro rápido que estava desafiando-os. Por volta das 3 da madrugada em uma sexta-feira, um grupo de motociclistas Bosozoku se reuniu na Wangan Expressway pronto para desafiar o Midnight Club. Uma corrida de alta velocidade começou, que acabou atravessando uma área movimentada e culminando em um acidente em cadeia que custou a vida de 2 membros do Bosozoku e hospitalizou 8 outros. 6 desses eram motoristas inocentes que estavam na rodovia e não estavam envolvidos na corrida. Uma simples regra, estabelecida quando o Midnight Club foi fundado, dizia que se por qualquer motivo alguém fosse colocado em perigo ou se machucasse devido às atividades do grupo, o Midnight Club seria imediatamente e para sempre dissolvido. O Midnight Club seria imediatamente e para sempre dissolvido. Após a dissolução do Midnight Club, houve inúmeras tentativas de imitação por outros grupos de entusiastas, mas nenhum deles jamais teve o calibre e o carisma do verdadeiro Midnight Club. Em pouco tempo, esses grupos também se dissolveram, devido ao endurecimento das regras do Código de Trânsito. Até mesmo em Londres, em 2008, houve uma tentativa de emular o lendário Midnight Club, conforme reportado pela revista especializada Max Power. No entanto, mesmo que os antigos motoristas do clube original não estivessem mais ativos nas corridas de rua, alguns deles se limitavam a seguir sua paixão de maneira mais legítima, muitas vezes através de seu trabalho na indústria automotiva. Como mencionado anteriormente, de fato, entre os membros do clube, havia alguns preparadores oficiais, entre eles uma série de monstros sagrados no campo da preparação de carros, cujas empresas e marcas são famosas entre os entusiastas ao redor do mundo. Isami Amemiya da Yamemiya, Isao Mizota da Revolve Tuning, Masahiro Takahashi da Auto Garage TBK, Masamichi Wabo da AB Flug e, mesmo sem ser oficial ainda, Smoke Nagata da Top Secret. Essas figuras continuam ativas, mantendo o legado da preparação de alta performance. Mesmo que o Midnight Club tenha sido dissolvido há décadas, ou talvez ele nunca tenha desaparecido completamente. Afinal, parece que o Midnight Club foi apenas a ponta do iceberg de algo mais, com um miserável 11% que emergiu da água. Há uma grande história mais complexa do que o que é conhecido, em torno da qual deveria ter sido concluído um grande projeto orquestrado por todos os principais preparadores japoneses, que de fato eram as almas do clube.
infelizmente deixado inacabado devido à sua dissolução precoce. Esse projeto misterioso provavelmente tinha a ver com o conceito de velocidade máxima, que se repete várias vezes no Midnight Club. Por essa razão, é fácil pensar que estava conectado à meta de atingir 300 km por hora, que desde os anos 80 animava o mundo dos tuners japoneses. Durante esse período, todos os principais especialistas construíram carros demo extremos com o objetivo de ser o primeiro a alcançar essa velocidade com um carro de rua. No início, os desafios eram realizados clandestinamente na rodovia Tomei e depois legalmente na pista de testes Yatabe. Eles eram chamados de testes de tempo de 0 a 300 km por hora, organizados por Dairo Inata, fundador da revista especializada Option. Em fevereiro de 1982, o primeiro carro a superar essa velocidade foi um De Tomaso Pantera. A partir daquele momento, a corrida passou a ser para ser o primeiro a igualar o recorde com um carro japonês. O HKS conseguiu isso em dezembro de 1983, 2 anos após o primeiro teste, com seu HKS Celica M300, pilotado por Dairo Inata, baseado em um Toyota Celica GT, que era o primeiro Celica Supra. Uma vez que superaram os 300 km por hora, o objetivo passou a ser simplesmente a velocidade máxima. Os motoristas do Midnight Club eram participantes regulares desses eventos, com várias fotos mostrando seus carros meticulosamente preparados enquanto corriam para quebrar recordes nas curvas inclinadas da pista. O Midnight Club usava as rodovias ao redor de Tóquio como seus próprios campos de teste pessoais, além do que era oferecido pelos eventos organizados pela Option 2 na pista de Yatabe. As corridas de alta velocidade na Wangan eram os testes para o que na época era oficialmente certificado, uma vez na pista. Infelizmente, alguns anos após a dissolução do grupo, Masa Saito, editor-chefe da Option 2, morreu em um acidente durante um dos testes de tempo. Após isso, a pista suspendeu suas atividades e foi deixada em um estado de abandono até sua posterior demolição. Talvez, se Saito-san não tivesse morrido, teria havido um crescimento muito maior nos muitos preparadores japoneses e suas lojas de tuning, que continuariam a trabalhar para alcançar a meta que haviam estabelecido para si mesmos. No entanto, a busca por essa elusiva e misteriosa velocidade máxima por esse grupo de relâmpagos nunca parou, mas simplesmente se movimentou.